dia, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. Vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica e as notícias desportivas do dia de hoje, no dia 21 de outubro de 2022. Bom, ontem tivemos o primeiro jogo do Benfica para a Taça da Liga, desta edição 22-23. Tivemos aqui algumas novidades do 11 devido às seleções e aos jogadores que estão nas seleções e, portanto, havia aqui o foco de interesse de podermos ver as segundas linhas do Benfica em ação. E, de facto, vimos aqui algumas alterações, mas parece-me que as alterações que houve no Benfica foram forçadas, porque o 11 foi o 11 mais parecido possível ao titular, tirando, obviamente, os jogadores que estavam indisponíveis ou por lesão, que era o caso de Veríssimo, que teve uma síndrome gripal. E algumas pessoas me perguntaram porque é que o Veríssimo não jogou. Portanto, a justificação é essa. Estava com gripe e não pôde apresentar-se ao 11, nem sequer no banco de suplentes. E, assim sendo, a equipa inicial do Benfica foi Vlaco Dimos, o nosso guarda-redes dito titular, Grimaldo, Gilberto, portanto aqui também não há nada a discutir. É os jogadores que costumam ser titulares, tirando o Gilberto, que é um jogador que vai alternando com o Bá, sendo que o Bá neste momento tem mais tempo de utilização, mas o Gilberto é um jogador que está sempre pronto a entrar no 11. Depois tivemos o Brooks, o João Vítor. De facto não tínhamos os nossos centrais disponíveis, entraram estes dois. Florentino, Chiquinho, eventualmente Paulo Bernardo, como está na seleção, Chiquinho, seleção de sub-21, Paulo Bernardo, Chiquinho era a escolha óbvia. O Chiquinho pode jogar nesta posição, como pode jogar um pouco mais adiantado. Depois tivemos Rafa Silva no meio, David Neres, Diogo Gonçalves. Aqui punha-se a possibilidade de entrar o Draxler, mas o Draxler, como está a recuperar de lesão e conhecendo a forma de pensar do Roger Smith, parece-me evidente que a opção seria Diogo Gonçalves e Musa na frente com o Rodrigo Pinho a entrar na segunda parte, entrar nos minutos finais já. Podemos dizer assim, bom, e o Rico Araújo? O Rico Araújo está na seleção de sub-21, portanto, é o 11 mais próximo daquilo que nós poderíamos ter como titular. Não houve uma revolução no 11, não houve aquela situação de entrar o Elton Leite, o Grimaldo continuou no 11, não foi o Ristic que entrou, o Rafa continuou no 11, portanto, poderia haver aqui a expectativa de uma alteração completa da equipa para dar oportunidade a outros, mas de facto não. O Roger Smith é fiel às suas ideias e uma vez que também a equipa vai estar parada, parece-me que ele quer que a equipa mantenha o ritmo, daí manter, e no meu entender, parece-me que bem, o 11 típico, com as alterações que são obviamente necessárias. O próximo jogo do Benfica será daqui a uma semana, portanto, provavelmente na próxima semana vamos ter um 11 muito parecido, porque há muito tempo para os jogadores descansarem e recuperarem. Falando do jogo, o Benfica ganhou por 3-2 no estádio do Leiria. Foi no estádio Magalhães Expressão em Leiria. Porquê? Porque o Estrela da Amadora parece não ter o campo ainda em condições, mas o jogo foi considerado fora do Benfica, embora o Benfica tivesse uma moldura humana muito boa, com os adeptos a apoiar o Benfica de primeiro ao último minuto, e praticamente o Benfica jogou em casa, digamos assim. O resultado foi 3-2. O primeiro golo foi por Musa, aos 13 minutos, a abrir logo o marcador, após uma boa jogada de Rafa. Depois João Silva empatou, um belo gol também do Estrela da Amadora, diga-se de passagem. Chiquinho, de grande penalidade, voltou a dar vantagem ao Benfica, um penalti ganho por Rafa, aos 29 minutos. E Draxler, nos 90 minutos, marcou o nosso 3-1, sendo que Gustavo Henrique, aos 90 mais 5, acabou por marcar o 3-2. Portanto, Draxler, sem querer, digamos assim, acabou por ser decisivo, porque marcou o 3-1. Caso não tivesse marcado o 3-1, o Benfica sofreu um golo no último minuto e empatava este jogo. E, portanto, assim sendo, o Benfica ganhou com o Draxler a ser decisivo no último golo que marcou. Bom, o jogo do Benfica foi o típico jogo do Benfica com mais posse, embora não com uma posse avassaladora, teve 58% de posse, mas o Benfica com sinal mais em todos os parâmetros, nos pontapés de cantos, nos remates, remates perigosos, o Benfica teve 9, enfim, o Benfica teve oportunidades mais do que suficientes para dilatar este resultado. Portanto, o resultado foi 3-2, poderia ter sido 7-8-2, portanto, o resultado peca por escasso, porque o Benfica, de facto, pecou na finalização e pecou no momento de decisão. Por vezes houve ali momentos em que o Benfica decidiu mal e perdeu-se oportunidades de golo. E nesse sentido, o Benfica jogou o seu típico futebol, de domínio de posse, com intensidade, embora houvesse algumas oscilações durante o jogo, mas o resultado, no meu entender, só peca por escasso. Melhor em campo, aliás, vamos ter melhor em campo. Curiosidades deste jogo. Este jogo teve
a estreia do Gil Dias, que entrou na segunda parte, portanto foi lançado aos 79 minutos, foi a estreia do Gil Dias. O Benfica atingiu a marca dos 70 golos marcados em 26 jogos. É preciso recuar a 72-73 para termos um registro semelhante a nível de golos. O Benfica já sofreu 2 golos ou mais pela quarta vez. Passos Ferreira, Rio Ave e Juventus, ou seja, contra o Passos Ferreira sofremos 2 golos, mas marcamos 3. Contra o Rio Ave sofremos 2 golos, mas marcamos 4. Contra a Juventus sofremos 3 golos, mas marcamos 4. Portanto, temos aqui 3 jogos com este 4 em que sofremos mais 2 golos, mas no entanto marcamos sempre mais e acabamos por ganhar, que é isso que é o mais importante. João Vítor deu boas indicações, quer a defender, quer a sair a jogar. Boa organização defensiva. Portanto, jogou 45 minutos, mas sinal mais para o João Vítor, que acho que é evidente, acho que é um dos sinais positivos deste jogo. Um dos sinais negativos foi a oscilação que o Benfica apresentou durante os 90 minutos. Foi um pouco oscilante. Em relação aos melhores em campo, eu gostei do Musa, vai deixando a sua assinatura, portanto, salvo erro, o Musa já vai com 6 ou 7 golos. Portanto, sem se dar muito por ele, é um jogador que tem vindo a conseguir deixar a sua marca na equipa. O Rafa, porque teve nos golos e ganhou um penalti e fez uma assistência. É verdade que na segunda parte apagou-se um bocadinho, mas esteve nos momentos decisivos do jogo. E foi sempre um dos jogadores mais solicitados. Para além disso também, uma curiosidade em relação ao jogo, Rafa foi capitão do Benfica neste jogo. E acho que merece por aquilo que ele tem dado à equipa. Grimaldo também, quer dizer, o Grimaldo também esteve muito bem ao longo de todo o jogo, sempre muito dinâmico, sempre nas jogadas de perigo do Benfica, e portanto acho que o Grimaldo fez um jogo muito bom hoje. Grimaldo, Rafa e Musa, se calhar serão as minhas escolhas. Em relação aos jogadores que jogaram, que não têm jogado muito, portanto jogou o Gilberto. É verdade que ele perdeu o João Silva no primeiro gol dos amadurenses, mas o Gilberto teve muito seguro no resto do jogo, portanto teve esse deslize, mas que foi uma boa jogada do Estrela, portanto foi mais mérito do Estrela do que mérito do Gilberto. Foi um jogador que entrou e que foi igual a si próprio, o Gilberto. João Vítor, já vos falei. Brooks foi o único central que jogou os 90 minutos e eu sinceramente não desgosto deste Brooks, parece-me que é um central que tenta ser um líder dentro de campo e parece-me que tem alguma qualidade, por vezes parece-me um pouco lento a reagir, mas isso é normal para quem não tem jogado muito este ano. Portanto, daquilo que eu vi, o Brooks é um jogador esforçado, um pouco à imagem de Gilberto em termos de atitude em campo, e de certa forma não posso dizer que não gostei do Brooks, porque gostei da atuação dele. O Chiquinho foi inteligente na forma como apresentou-se em campo, marcou um penalti, portanto não mostrou o peso da responsabilidade de substituir Enzo Fernandes e teve bem, portanto foi um bom auxílio ao Florentino. Outro jogador que não tem jogado muito foi o Diogo Gonçalves. Fez um bom passo para o Gilberto, logo aos 5 minutos, marcou Neres, também falhou um golo, portanto, há aqui vão amarelo, portanto, teve momentos bons e maus durante o jogo. O Musa fez um grande golo, esteve perto de Bizarre, portanto, foi um jogador que também teve sempre muito em jogo e eu gostei do Musa. O Morato teve berrou a pintura com um passo disparatado que originou o golo do Estrela da Amadora, portanto, o Morato hoje não foi feliz, já entrou na segunda parte. O Draxler, portanto, nota-se que tem falta de ritmo, nota-se que ainda não está fresco. No entanto, é um jogador que tem uma classe acima da média e teve uma boa finalização para o 3-1 e acabou por ser decisivo por ter marcado o terceiro gol do Benfica, que nos garantiu a vitória. O Rodrigo Pinho teve muito pouco tempo em campo, mas foi o suficiente para fazer uma assistência para Draxler e, portanto, acaba por ter mérito. O Rui Stick também entrou, já no final, e não teve muito tempo para mostrar. Portanto, basicamente é isto. Em relação também ao Seferovic, perguntaram-me se a vinda do Seferovic para o Benfica iria acontecer em janeiro. O Seferovic, é verdade, só tem 2 jogos na Turquia, e aliás 2 golos em 10 jogos na Turquia, na Liga Turca. No entanto, a concorrência é muito forte para a posição de avançado. E ele está a ter alguma dificuldade em impor-se, e portanto, fala-se realmente na imprensa turca que eles querem despachá-lo para o Benfica novamente. Não sei se isso vai acontecer. Se vier, obviamente que será bem recebido. É um jogador que tem contrato com o Benfica. Portanto, vamos ver. Sinceramente, também não sei o que é que vai acontecer em relação ao Seferovic.
É um jogador que tem história no Benfica, em termos de golos. Se vier, será mais uma opção. Vamos aguardar. Em relação à seleção nacional, vamos ter um jogo quarta-feira contra o Ghana. Os jogadores do Benfica que podem jogar na seleção, que têm mais possibilidade de jogar na seleção, é o António Silva e o João Mário e o Gonçalo Ramos. Portanto, os três são três jogadores que estão na seleção, mas que eu não acredito que sejam titulares. No meu entender, seriam titulares os três. Portanto, acho que Portugal, eu acredito que Portugal vai jogar com o Diogo Costa, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes, João Cancelo, Ruben Neves, Bernardo Fernandes, Bruno Fernandes, William Carvalho, Bernardo Silva, Ronaldo e Rafael Leão. Eu acho que é este o 11 de Portugal contra o Ghana. No entanto, não seria este o meu 11. Eu, em vez do William Carvalho, colocaria o João Mário. Portanto, se for 4, eu jogaria em 4-3-3, em vez do William Carvalho, jogava com o João Mário. E aqui, em vez do tridente da frente, em vez do Rafael Leão, que é um excelente jogador, é um brutal jogador, não estou a dizer que não. É um jogador brutal, isto parece um bocado ilógico o que eu vou dizer, mas eu colocaria, em vez do Rafael Leão, colocaria o Gonçalo Ramos na primeira parte e colocaria o Rafael Leão a entrar eventualmente aos 60 minutos do jogo para o jogador que estivesse em pior condição física. Isto porquê? Porque o Rafael Leão fisicamente é um touro. O Ghana tem jogadores muito bons fisicamente, mas aquilo que o Rafael Leão poderia prestar à equipa a partir do banco, com um Ghana desgastado, é muito superior, no meu entender, àquilo que ele pode fazer nos 90 minutos. E então colocaria o Gonçalo Ramos, porque a parceria também Gonçalo Ramos e João Mário funcionaria muito melhor do que a parceria William e Rafael Leão pelo lado esquerdo. Portanto, por vezes joga o Rafael Leão no lado esquerdo com o William atrás, ali mais na cobertura, e portanto eu antes colocaria antes o João Mário e o Gonçalo Ramos. Portanto, seria assim que eu colocaria, porque acho que estes dois jogadores em conjunto funcionam melhor do que o Rafael Leão e outro jogador que possa ali estar mais perto de si. É isto, basicamente, pessoal. Obrigado por terem sido ouvido, fiquem bem, até uma próxima. Viva o Benfica!